Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma live, mantendo aqui a nossa tradição de conversa toda quinta-feira à noite. É uma alegria poder receber aqui cada um de vocês. Vamos aguardar nosso convidado, o professor Felipe de Filippo, que já chegou. Deixa eu aqui para conversar conosco. Olá, Felipe. Ô, Flávio, tudo bem aí? Tudo bom, graças a Tudo bom. Deus. Seja muito bem-vindo a um Dedo de Prosa aqui em casa. Já que eu não posso receber os amigos, a gente utiliza a tecnologia para tentar trazer todo mundo mais para próximo. Ô, Flávio, Oi, Felipe. parece que a minha imagem está congelada aqui. Sua imagem está congelada? Eu estou te vendo bem. Mas tá claro aí que aqui para mim ela está congelada. Espera aí, então. Deixa eu te retirar e te trazer de volta. Tá. Você está próximo do roteador? Como é que você está? Tá porta, Então, tô do lado um dele minutinho aqui. que ela descongela. Tá. Pronto. Felipe? Agora tá. Isso, Tá ok? beleza. Entrou. Ok. Eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. Acho Também tô te vendo, já tá claro aí. Tá o tudo pessoal tá ótimo aí. dando aqui o feedback que a imagem e a fala tá boa, né? Saudar aqui nosso querido coordenador de curso, professor Cristiano. Saudar aqui meu querido professor Guilherme Lage e vários outros amigos que estão chegando para o nosso dedo de prosa aqui. Felipe, primeiro, muito obrigado por ter aceito esse convite para a gente poder conversar acerca de um tema tão importante quanto o direito previdenciário. Para quem está chegando, o professor Felipe de Filippo é mestre pela PUC Minas, é membro do colegiado de graduação da PUC Minas, do campus Contagem, professor de direito previdenciário e um grande amigo que aceitou conversar conosco acerca desse tema que ele tem imensa expertise, que é o direito previdenciário. Felipe, eu não sei se você concorda, mas o direito previdenciário ele tem, né, uma pluralidade imensa e talvez ele deveria se chamar direitos previdenciários. Quer dizer, se a gente fosse conversar sobre benefício, daria uma live. Se a gente fosse conversar sobre custeio de pessoa física, daria uma live. Se a gente fosse conversar sobre custeio de pessoa jurídica, dá outra live. E, bom, o direito previdenciário, né, acho que você pode dizer isso muito melhor do que eu, ele tem um certo parentesco, principalmente no que diz respeito ao custeio, com o direito tributário. Correto meu raciocínio? Primeiramente, uma boa noite a todos. E, Flávio, é com muita alegria que estou aqui, me senti muito honrado com o seu convite, não só pela nossa amizade, mas também por tudo aquilo que você representa como advogado, como professor e como a grande pessoa que você é. Você, né, além de ser uma grande pessoa, é também um grande profissional. Respondendo à sua pergunta, o direito previdenciário ele tem, vamos falar assim, dois grandes primos, né? Na área do benefício, do direito à proteção, nós saímos do direito do trabalho. E na área da contribuição, o primo nosso é o direito tributário. Nós temos que nos socorrer lá por diversas vezes. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, depois de anos de discussão, editou a súmula vinculante número 8, reconhecendo a natureza tributária das contribuições previdenciárias. Então, aí, vamos dizer assim,
deu concluiu o processo de investigação de paternidade. Né? Eu sempre brinco com os alunos isso, lecionando tributos em espécie. Né? Quando eu chego nas contribuições previdenciárias, eu falo, ó, eu vou dar uma noção muito rápida, porque exatamente vocês têm um período inteiro para enfrentar esse tema. Né? O olhar do direito tributário é um olhar muito mais raso, que é o olhar do previdencialista, é claro. Felipe, mas acredito que esse parentesco do direito tributário com o direito previdenciário, ele nos coloca diante de uma situação em que nem o tributarista, nem o previdencialista, acho que morre de tédio nesse país. Não. Eu acho que o tempo inteiro nós somos bombardeados com novidades, nós somos bombardeados com decisões judiciais diferentes e decisões judiciais, inclusive, extremamente polêmicas, né, em que, às vezes, sem querer ser um pouco crítico e ácido, mas já sendo, a gente percebe que, às vezes, o judiciário não é tão técnico quanto se esperaria dele. Bom, o grande problema, além disso, é a mudança de rumo constantemente. A expressão segurança jurídica, ela não vale para nós no direito previdenciário. Vou te dar um exemplo aqui. A questão do auxílio alimentação, do ticket de alimentação. Né? Foi criada uma lei na década de 70, criou o plano de alimentação do trabalhador, que é o maior plano de alimentação do trabalhador do mundo. É o nosso. País nenhum do mundo tem aquilo. Então, a ideia é você dar comida ao trabalhador. Bom, seu cara vai se alimentar por quê? Trabalha melhor quem está mais bem alimentado. Aí veio uma solução na própria regulamentação. E quem não tem condição de ter uma cozinha, como é que faz? Tem um ticket. Chama documento de validação. Esse documento é um ticket. E aí, esse documento, você compra alimentos em diversos estabelecimentos credenciados. E nós cansamos de ver isso aí ao longo do tempo. E houve uma discussão no Judiciário e o STJ entendeu que o ticket de alimentação não tinha natureza remuneratória, integrava o programa de amparo ao trabalhador, de alimentação do trabalhador, então, portanto, não incidia contribuição previdenciária sobre ele. Num dia, numa determinada decisão, o mesmo STJ disse que o ticket de alimentação é pecúnia. Olha, pecúnia é dinheiro em espécie. Se você ler lá a regulamentação, vai ver que pecúnia é uma coisa, documento de validação que você só pode gastar com a finalidade específica, nunca pode ser equiparado a pecúnia. Portanto, teria que ter contribuição previdenciária. Nós temos processo aqui, tramitando em Belo Horizonte, eu tive acesso outro dia a um processo, através do escritório do amigo meu, que a autuação é na casa de 100 milhões de reais. Agora, então você não vai dar mais isso para o trabalhador. Felizmente, nesse ponto, a reforma trabalhista, né, de novembro de 2017, lá pôs. Ticket de alimentação não tem natureza salarial, papapá. Então, de lá para cá, não se pode mais autuar. Mas veja bem o que nós falamos. Havia um entendimento, todo mundo trabalhava com ticket de alimentação com toda a segurança, depois, do nada, isso virou essa bagunça. Até a própria LINDB, né, a Lei de Introdução do Direito Brasileiro, fala, você julga de acordo com o entendimento da época. Mas mudou. Então, esse é um ponto muito sério que hoje, felizmente, de novembro de 2017 para cá, até agora está pacificado. Né? Não sei se alguém vai vir com alguma interpretação mirabolante por aí. A questão é que o judiciário ele é muito criativo, meu amigo. Muito. Por isso que eu falo, de tédio é uma verdade. A gente não morre. Não, não morre não. Entendeu? Felipe, pensando um pouco sobre o tema então, das contribuições previdenciárias, né, como é que você avalia, primeiro, né, vamos fazer uma análise, digamos, econômica,
disso dentro do custo de uma pessoa jurídica? Tá. Olha, eu acho que nós temos que entender o sistema previdenciário brasileiro, né? O sistema previdenciário brasileiro é o maior sistema em número de benefícios e o segundo maior em número de beneficiários do mundo. Isso tem que ser financiado. A gente vê, eu não acho que a Previdência que onera. O que onera é essa insegurança jurídica, porque isso aqui não tem incidência de contribuição previdenciária. No outro dia, alguém entende que tem. Nós temos uma tributação sobre o consumo muito forte, que isso também gera uma série de distorções. E nós precisamos pensar nessa proteção social. Por quê? Vamos inverter o outro lado. Quase 60% dos municípios brasileiros tem como maior fonte pagadora, eu vou chamar aqui de salário, entre aspas, né, o INSS. Então, isso dá um retorno àquele empresário lá daquele interior, o cara que tem aquela vendinha, tem o armazém, etc. Isso reverte em prol de toda uma sociedade, que esse cara vai acabar comprando as grandes indústrias também. Então, nós temos essa roda que gira, então eu não vejo que a contribuição previdenciária seja um entrave, nem para gerar emprego, nem ela é uma carga tributária muito elevada. Aliás, eu posso dizer, Flávio, que eu vou dizer muito polêmico aqui. O Brasil criou-se uma mentira de que a carga tributária é extremamente elevada. Mentira, na minha opinião. Ela é extremamente mal distribuída. O pobre paga muito mais na proporção do que o rico. Ele consegue o PJ para lá, para cá, para lá, para cá. Então, talvez nós precisamos corrigir a essência dessa distorção previdenciária e não tirar tributos, que as contribuições sociais são de extrema importância para toda a sociedade, porque quando eu falo tem a contribuição previdenciária, temos também as outras contribuições sociais que vão financiar a assistência social e também a saúde. E a gente sabe que os benefícios sociais, da mesma forma que os benefícios previdenciários, geram milhões de empregos através da sua roda, a partir do momento que ele está circulando. Então, nós temos que consertar essa coisa em cima do consumo. Nós precisamos corrigir essa alíquota de imposto de renda. Né? Hoje, quem está ganhando 2 salários mínimos está pagando imposto na fonte. E precisamos investir. Aí, principalmente, a questão da tributação em cima de patrimônio. Né? E ver simplificar o sistema. Então, a contribuição previdenciária é um equívoco. Nós vimos recentemente no governo Dilma Rousseff a desoneração da folha, houve uma renúncia fiscal de quase 70 bilhões por ano, e que isso resultou? A conta foi para a sociedade. E quem se beneficiou dessa renúncia fiscal mandou embora a turma, não cumpriu o compromisso e aumentou sua lucratividade. Então, esse é meu ponto de vista. De acordo, de acordo. Acho que a tributação de consumo no nosso sistema ela é muito mais cruel. Eu falo sempre para os alunos e apresento comparativos da tributação no Brasil com outros países e, por incrível que pareça, né, nós temos vários países europeus em que as alíquotas em si, por exemplo, do imposto de renda, elas são muito maiores. Mas a tributação do consumo ela é muito menor. Exatamente para atingir menos a economia e, consequentemente, permitir um aquecimento dessa economia. Às vezes, a gente trabalha um pouco pela contramão, vamos colocar assim. Felipe, voltando ao tema, né, das polêmicas acerca das contribuições previdenciárias, né, o que você tem entendido hoje como talvez um dos temas mais relevantes aí que esteve na pauta de julgamento do STJ recentemente? Bom,
Tem um tema que ele ainda está pendente, é um tema muito interessante, que é a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. O artigo 28, lá da Lei 8.212, fala que o salário de maternidade integra lá o salário de contribuição, e aí nós temos lá a contribuição. Houve um grande questionamento disso, e esse questionamento teve êxito na primeira instância, teve êxito na segunda instância, e o STJ entendeu que era devido. Talvez a decisão do STJ ela tem um rigor técnico correto. Por quê? O fundamento de um recurso especial é violação literal de artigo de lei. Né? Se está na lei, nós não podemos falar aqui em uma violação literal de artigo de lei. Então, não tem uma lei sendo questionada. Eu não critico a decisão do STJ porque eles fugiram do ativismo judicial e, na minha opinião, a decisão nesse sentido foi técnica, de acordo com a sua finalidade. Ponto. Porém, a questão foi também pendente de um recurso extraordinário, e aí sim é que está a nossa esperança. Por quê? Lá no artigo 195 da Constituição, fala expressamente que a contribuição previdenciária é decorrente do trabalho, é decorrente de uma remuneração. O salário maternidade foi criado com a finalidade de quê? De que a mulher possa ingressar no mercado de trabalho e quando na sua gravidez nasceu a criança, e hoje até para a questão da adoção, para quem não sabe, até o homem hoje tem direito ao salário de maternidade, que ele pode adotar e tem uma outra situação lá prevista, e que ela possa se retirar do mercado de trabalho naquele momento que é necessário, cuidar da criança, cuidar de si também, e depois voltar, sem que isso onere a empresa. Então, o benefício previdenciário é exatamente pago quando ela não trabalha. Ora, se ela não trabalha, o requisito constitucional ali para o fundamento da cobrança não existe. Então, eu tenho esperança aí de que o Supremo Tribunal Federal venha fazer essa correção. Mais recentemente, nós vimos aí o entendimento pacificado da não incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 dias de afastamento do auxílio-doença. A pessoa está afastada, os primeiros 15 dias são custeados pela empresa, o 16º dia em diante é o INSS quem vai custear. Então, esses primeiros 15 dias têm natureza indenizatória. Fazendo um paralelo à fala anterior, por mesmo motivo deve ser entendida a natureza indenizatória do salário maternidade. Então, por isso que não pode haver a contribuição previdenciária também. Então, esse entendimento ficou já consolidado. Outro consolidado é a questão da não incidência também de contribuição previdenciária com terço de férias. Esse terço de férias foi criado com a finalidade de proporcionar ao trabalhador umas férias com mais lazer. Então, a natureza é tipicamente indenizatória. Esses pontos foram aí o que a gente chama de mais recente. Há uma discussão também que, na minha opinião, não logra êxito, apesar de muita gente estar insistindo com ela, que é a questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre aquele adicional das horas extras. A Constituição diz que a hora extra será remunerada em 50% maior, preço maior do que a hora normal. Eu usei essa expressão, será remunerada, fiz essa interpretação, ou seja, não há uma indenização, o custo da hora é maior. Pode chegar a 100%. Então, é uma hora que eu trabalho, presto serviço e ela me custa mais cara. Portanto, eu tenho sobre ela toda a contribuição previdenciária e os reflexos trabalhistas também. Acho que seriam mais ou menos essas aqui, no momento que me veio na cabeça.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Felipe. Eu acho que, de certa maneira, ah, o cenário atual, né, de crise sanitária, ele tem trazido grandes questionamentos do ponto de vista, a gente vê muito isso, né, inclusive com edições de medidas provisórias que afetam aqui os contratos de trabalho, e, de certa maneira, eu imagino que isso também possa estar repercutindo dentro do direito previdenciário. Estou correto? Como é que está sendo o impacto da pandemia para o direito previdenciário? Bom, o impacto, eu vou dizer aqui em dois aspectos. Ele é muito grande. Do ponto de vista de benefícios, nós estamos vendo uma série de benefícios previdenciários sendo concedidos em decorrência dessa pandemia, seja afastamentos e seja até pela redução do salário, que aí reduz a contribuição previdenciária lá da empresa também, vamos dizer assim. Mas o que foi de mais polêmico aí foi um equívoco cometido pelo governo federal, numa das suas medidas provisórias, que ele tentou descaracterizar a Covid da possibilidade de um acidente de trabalho. Tentou-se na medida provisória assim, foi a Covid, não é acidente de trabalho. Olha, isso é muito perigoso, era muito perigoso, felizmente isso não vingou. Porque poderia, de certa forma, incentivar que as empresas, principalmente na área de saúde, ficassem negligenciando, as medidas de prevenção de acidente de trabalho, né? Obrigando a pessoa a trabalhar em determinadas condições. Então, nós hoje estamos vendo que eles estão tendo que tomar cuidado. Então, e a lei 8.213 trata muito bem essa questão. Ela diz o seguinte, olha, as pandemias não são um acidente de trabalho, exceto se a pessoa trabalha diretamente no seu combate. Então já restringe a possibilidade de acidente de trabalho. A lei de 91, já, na meu ver, trata isso muito bem. Não precisava retirar a possibilidade de acidente de trabalho, né? Porque nós teríamos isso. O que nós podemos, talvez, fazer, e aí a União tem condição de compreender melhor, é o seguinte, tá bom, nós temos lá na Lei 8.213 a ação regressiva. Quando a empresa é negligente na proteção do acidente do trabalho, né, ela pode ser condenada a ressarcir os gastos previdenciários. Então, o que a AGU, né, especificamente, o INSS, faz esse trabalho conjunto, tem que fazer, o que é? Ser mais criterioso durante a pandemia com essas questões específicas. Mas simplesmente desproteger quem está sacrificando ali a sua saúde, a sua vida, para combater uma pandemia, isso é muito grave, até porque os reflexos dessas consequências dessa pandemia, das consequências dessa pandemia, principalmente na saúde do trabalhador, ninguém pode dizer com precisão. Ninguém pode dizer. Ninguém sabe o que vai acontecer. Esse é o grande pavor que se tem hoje. Então, você tirar ali aqueles 2 direitos que ele tem, que é a estabilidade de 1 ano, no mínimo 12 meses, e também o direito a receber o fundo de garantia nesse período, eu acho que é muito cruel com quem está trabalhando. Mas nós temos que, graças a Deus, isso não evoluiu, não. Possivelmente haverá, talvez, inclusive, reações da Justiça do Trabalho com relação a isso, não? Vai. Vai haver, sim, porque muitas das questões serão levadas à Justiça do Trabalho, para provar que está tendo negligência. E nós temos que ser cautelosos nesse momento, porque quando se fala em falta de determinados insumos, determinados equipamentos,
não é só no Brasil que está faltando. Está faltando no mundo. Faltando no mundo. Nós vimos um canibalismo aí dos Estados Unidos na compra de respirador, de máscara, etc. Então, nós temos que ser cautelosos, mas simplesmente desonerar pura e simplesmente não é por aí. Eu sei que as empresas têm um medo muito grande disso em função do FAP, que é o fator acidental de prevenção, que vai onerar muito as empresas. Mas, de certa forma, se todo mundo está vivendo o mesmo problema, vão ser atingidos de uma forma mais equilibrada. Não... Agora, se alguém teve um desequilíbrio, um número enorme, fora de uma média, fora da proporção, de acidentes, de doenças do trabalho, é porque não teve o menor cuidado. Então, agora, a Justiça do Trabalho vai ter muita discussão, dano moral, e que não fez isso, não fez aquilo. Nós temos que ser cautelosos no julgar nessa hora aí, porque, infelizmente, é uma pandemia muito grave e nós não sabemos o amanhã. Acho que talvez isso seja o principal ponto, né? Nós não sabemos ainda como é essa doença, como ela evolui e o que a gente pode esperar das consequências políticas, econômicas e sociais disso tudo. Eu costumo dizer, e falo isso muito com os alunos, que a gente está vivendo numa zona cinzenta esquisita. Eu acho que agora é a hora da cautela. Todos nós temos que ter cautelas, até no nosso dia a dia. Né? Eu falo lá no escritório, a gente atende as pessoas que precisam, e a gente tem um protocolo, só entra de máscara, tem que lavar a mão com álcool gel, mesa esterilizada, cadeira esterilizada, porque a gente não sabe. Nós estamos vendo de gente que não teve nada e estou vendo um ator aí, acho que é americano, salvo engano, vai ter que fazer transplante de pulmão. Um outro amputou perna. Que loucura é essa? Né? Então, todo cuidado é pouco. E aí, também o judiciário, quando for julgar certas questões, tem que ter essa mesma cautela, porque nós temos que buscar né, dessas relações aí. Aliás, dos contratos civis, né? As pessoas têm que ter equilíbrio agora. Não é achar que botar a faca no peito do outro vai resolver a vida. Não, muito pelo contrário, está criando mais problemas. E negar essa pandemia, negar essa doença, isso realmente é algo que é muito triste. Né? Precisamos de uma coordenação nacional, precisamos de um trabalho, todo mundo caminhar junto nisso aí para a gente poder achar um caminho. O mundo precisa disso, é o mundo. Com certeza. Vivemos isso. Com certeza. Felipe, você comentou, né, que algumas pessoas estão sofrendo acerca dessas consequências da doença, da Covid-19. Podemos também esperar com isso um impacto do ponto de vista do direito previdenciário. Sim. Nós temos já um impacto grande na questão do desemprego. Então, a arrecadação cai muito. Nós temos um outro problema que já vem de alguns anos, que é a grande informalidade do trabalho. E essa grande informalidade do trabalho, ela anda com outra coisa muito preocupante, que é a falta de confiança na Previdência. Tem muita gente que fala, vai quebrar, não vou pagar, e acha que a Previdência privada complementar é a salvação da lavoura, o que é uma mentira. O nosso plano de previdência social público, ele é muito mais barato e muito mais eficaz, protege muito mais do que essas previdências privadas abertas. Então nós já tínhamos 20 milhões, 30 milhões de pessoas fora, né, deixando de contribuir para a Previdência, e vamos perder mais contribuintes. Isso, no futuro, tem um custo previdenciário
muito caro. E custo previdenciário, eu falo custo fiscal, que muitas dessas pessoas vão caminhar depois ou para um benefício da assistência social, será arcado pelo Tesouro, né? E tem um detalhe, um outro problema social. Falta do conhecimento do direito previdenciário faz com que muitas pessoas acham que o fato de estarem alguns meses sem contribuir para a Previdência não terão nenhum direito previdenciário. Eles não têm consciência de um negócio que chama período de graça, que é um período em que, mesmo que eu não estiver contribuindo, eu vou ter direito a todos os benefícios previdenciários. Então, essa crise que hoje se instaura, com esse desemprego aumentando, a dificuldade que a economia vai ter para, né, recomeçar, a falta de mão de obra qualificada que nós temos, essa precarização do trabalho, terá impactos muito grandes nas contas previdenciárias, sim, no futuro. Felipe, você fala das contas, né, do INSS, e acho muito interessante, importante a gente explicar para muita gente que está nos ouvindo, que às vezes tem a ideia, né, de que essa conta ela é paga única e exclusivamente pelo empregado. E, na realidade, não é bem isso, Não. né? O direito previdenciário ele tem aqui múltiplas fontes para o seu custeio. O direito previdenciário que existe é o seguinte, vamos tratar de uma coisa que chama Seguridade Social. A Seguridade Social é um gênero de proteção social, que ali temos três espécies, a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. A Previdência Social é a única que tem um financiamento direto. E quem é que contribui com esse financiamento direto? É o empregado, é o trabalhador, aquelas pessoas que não trabalham, mas querem contribuir, que a gente chama de segurado facultativo, e as empresas, além dos orçamentos públicos, vem integrar essa questão da Seguridade Social. E a Seguridade Social é financiada de forma indireta pela sociedade, ou seja, para ter direito à saúde, ninguém contribui mais para a saúde. Não existe um carnê, né? Qualquer pessoa no território brasileiro, seja ela brasileira ou estrangeira, é atingido pelo SUS, que é um sistema tão bem bolado. Nós temos nossas dificuldades, temos nossos problemas, mas eu sempre digo para os alunos, é o maior e melhor plano de saúde desse país. Tanto é que o Barack Obama quis copiar, né, para levar lá para os Estados Unidos, né? E o Trump acabou com ele lá. Então, tomou cloroquina, deu no que deu, né? Cloroquina faz um mal danado, gente. Não toma isso aí. Não, tem gente tomando cloroquina aí para evitar a doença, né? Já viu o que dá. Ficar ruim da cabeça. Bom, aí, para esses, vem as outras contribuições. A contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, uma parte da arrecadação das loterias e 50% dos recursos do DPVAT são exclusivamente destinados ao SUS. Então, essa gama de recursos financia essas três espécies: previdência, saúde e assistência. Agora, se a atividade econômica cai muito, como está caindo, obviamente isso vai ter consequências, né? Vai ter consequências. Então, nós precisamos retomar, porque vai faltar dinheiro. De onde é que vem os outros recursos? De outras origens tributárias, que a União tem que cumprir por norma, tem que cumprir, tampar esse buraco aqui, né? Então, nós temos que voltar a essa atividade, mas não quer dizer que nós temos que negligenciar isso aqui. Gente, não estou falando que voltar à atividade é voltar na hora certa, na hora adequada, com segurança, até porque os estudos econômicos da pandemia da gripe espanhola mostraram que os locais que enfrentaram a gripe espanhola de uma forma correta fizeram isolamento mais curto. Aqueles que fizeram de forma
inadequada, sofrer consequências dela há muito tempo. E é o que nós estamos fazendo, acho, de forma inadequada aí, por falta de uma coordenação nacional. Felipe, o direito previdenciário ele é muito vilipendiado, né? Eu acho que todo político, em véspera de campanha, ele sempre tira uma casquinha do direito previdenciário e promete uma reforma da Previdência, etc, etc, etc. O que a gente pode esperar, ou como você avalia, né, como essas reformas têm acontecido nesses últimos anos e o que a gente pode esperar em termos de impacto previdenciário daqui para frente? Bom, eu falo que o orçamento da União, né? Você é do interior, você sabe muito bem o que eu vou falar, vou ter que explicar, né? É cobertor São Vicente, né? Para quem não sabe o que é cobertor São Vicente, é aquele cobertor pequenininho que vai cobrir a cabeça ou o pé. Ele não cobre as duas coisas. É essa a nossa realidade fiscal e é essa a realidade da nossa orçamento da Seguridade Social. E a Previdência tem um problema sério hoje. A gente retomar a década de 70, nós tínhamos uma baixa expectativa de vida e, em média, 4 filhos por família. Hoje, nós temos uma média de menos de 2 filhos por família e uma alta expectativa de sobrevida. Hoje, nós já temos uma expectativa de vida de 76 anos de idade. Então, nós não podemos estar concedendo aposentadoria aos 44, 45 anos, como se concedia no passado, sendo que a expectativa de vida era 50. Então, se eu aposento o cara com 50, ele vai até os 75. Né? Eu já conheci pessoas, algumas pessoas, que se aposentaram e receberam aposentadoria por 35 anos. Né? Não estou criticando essas pessoas. Porque no longo da vida a medicina melhorou, as coisas melhoraram e a vida foi continuando. Até que hoje, quando a pessoa morre com 70 anos, todo mundo fala que morreu novo. Ninguém fala que morreu velho. Não, morreu novo, então. Então, e a gente tem visto várias pessoas nessa. Então, isso é uma necessidade. Por quê? O nosso sistema ele é intergeracional. Uma geração paga a outra geração. Como as gerações para trás estão diminuindo e as para frente que continuam recebendo estão aumentando, nós precisamos dar uma solução para isso. Né? Então, nós temos que esse é um ponto a resolver. Só que o grande problema é que nós fizemos uma reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, fizemos uma reforma trabalhista com precarização do trabalho. Os países europeus, eles têm idades avançadas de aposentadoria, mas têm estabilidade de trabalho, têm condições de trabalho, têm proteção à renda, têm mecanismos para que as pessoas cheguem até aquele momento da aposentadoria. Nós estamos precarizando isso cada vez mais. Qual a consequência? Não vai ter contribuição previdenciária, as pessoas vão desacreditando na Previdência, até esse exército de pessoas, de contribuintes individuais inadimplentes, e quando chegar a 65 anos de idade, eles vão lá na porta, preciso de um benefício assistencial, né? Um benefício de prestação continuada, e vai ser pago sem nenhum custeio. Então, a reforma ela tem que ser feita de forma cuidadosa e criteriosa. Nós não podemos pôr a pessoa na parede, porque senão sai. A pessoa não complementa os requisitos, não há financiamento. Então, esse é o grande problema. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Daqui 10 anos, nós vamos fazer outra reforma? Eu creio que sim. Teremos que fazer.
porque as condições estão mudando. Estão mudando. Então, esse é o grande problema. O direito tem que se adaptar, né, a essas realidades. A gente não... Tem que se adaptar. Felipe, você falou uma coisa que é muito importante. Acho que muita gente que está nos ouvindo talvez até também não tenha essa consciência. Eu vejo muita gente, né, às vezes, você com certeza deve ser abordado em festas do tipo, você é professor de direito previdenciário, deixa eu te fazer uma pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é uma consulta fantasiada, mas decorre muito disso, né? Há uma certa ideia de que o benefício previdenciário, né, e eu digo, uma ideia bastante equivocada com relação a isso, né, é uma relação contraprestacional. Eu contribuo com tanto e eu quero esperar receber tanto. Isso é uma ideia um tanto quanto equivocada, não? Sim, mas, aliás, a respeito de você está falando de aniversário aí e tal, já me procurar fazer consulta tem velório, tá? É. Aqui, então, realmente o povo fica... Mas essa questão da contraprestação, ela é algo interessante, porque a gente pode fazer um planejamento previdenciário. De acordo com o que você ganha e que você vai contribuir, eu consigo fazer uma projeção, obviamente se mantiver essa condição atual, para você ter uma aposentadoria maior ou menor lá na frente. Tem um pouco de questão atuarial nisso aí, certo? Existe uma regra. Então, em que pese não ser um contrato, é uma relação estatutária que se decorre em função da lei, a lei me dá as condições para eu te fazer, Flávio, olha, você continuar nessas condições aqui, assim, 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 daqui tantos anos, né? Quando você chegar lá, você vai ter uma aposentadoria X, aproximadamente. Então, é possível isso. Então, em que pese não ter essa contratualidade, que é diferente da previdência privada, né? Mas a gente está vendo uma contratualidade da previdência privada muito curiosa, que na hora de te vender eles prometem uma rentabilidade de 8, 9, 10% ao ano, e essa rentabilidade ela não existe mais. Já a rentabilidade da previdência oficial, por outro lado, ela é mais factível. Olha que coisa interessante. Eu consigo te dá-la mais dentro de uma realidade. Por causa da lei, do método, a metodologia de cálculo de benefício, as condições de correção e os critérios. Ponto. Te dou isso, acabou. Mas dá para fazer. Você toca num E assunto é muito importante esse planejamento previdenciário. É isso que eu queria te perguntar. É exatamente sobre isso que eu queria te perguntar. Eu queria ouvir mais sobre essa ideia do planejamento. A gente tem muito aluno nos ouvindo aqui, graduandos, eu estou vendo um monte de alunos meus do mestrado aqui, e a gente tem um campo de trabalho muito interessante para o advogado previdencialista, não? Tem muito. Veja bem, vamos imaginar uma pessoa, já chegou uma pessoa lá no escritório, eu falo que as pessoas dizem assim, espero nunca precisar de um advogado. Eu falo, não, você tem que entender, o advogado você deve procurar antes, e não depois, porque depois, às vezes, não vai adiantar para nada. Mas antes você pode procurar. Vou dar um exemplo para você. Chegou uma senhora lá no escritório, no final do ano agora, logo depois da reforma, eu vou aposentar, não sei o quê, papapá. Vamos fazer as contas. Eu falei, não, você não vai aposentar. Você vai esperar 6 meses. Porque se você aposentar hoje, você tem o fator previdenciário. Com o fator previdenciário, você está perdendo 30% do valor da sua aposentadoria. Daqui 6 meses, você aposenta sem o fator previdenciário. A diferença mensal dela era da ordem de R$ 1.700. Então, por causa de 6 meses, ela aumentou o valor da contribuição, ou da renda dela em R$ 1.700. Veja bem, que diferença. Então, a importância de você planejar é exatamente o que eu quero lá na frente.
E às vezes a pessoa procura um profissional aí que não é devidamente qualificado na área, ele fala assim, não, os últimos 5 anos você contribui pelo teto. Não vai mudar praticamente nada. Uhum. Aliás, ele vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Já tivemos casos no escritório e nós fizemos o seguinte, olha, pega esse dinheiro, continua contribuindo, pega essa diferença e vai investir. Vai comprar fundo imobiliário, vai fazer ação, vai investir onde você quiser, mas aqui é bobagem, você não vai ter ganho nenhum que justifique, faz essa reforma. A mesma coisa quando a pessoa fica muitos anos sem contribuir. Aí ela quer aposentar, aí de repente ela tem que fazer uma indenização, que é um instrumento permitido, que eu pagar um período que eu trabalhei como contribuinte individual e não fiz a contribuição. Aí eu vou pagar aquele período. Beleza. Mas aí você tem que saber se compensa ou não compensa. Nós tivemos um caso agora que a senhora lá pagou R$ 144 mil de indenização. Ela tem 58 anos e aposentamos ela com R$ 4.300. Quer dizer, compensou. Essa taxa de juros hoje, ela vai receber tranquilo. Então, o que é importante a pessoa fazer? Como é a minha situação hoje, aí eu vou pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vou analisar todo para trás e vou fazer uma expectativa para frente. A mesma coisa eu fico vendo gente fazendo previdência privada. Você leu o contrato? Não. Por exemplo, você quer ver uma coisa que pouca gente sabe? Você faz uma previdência privada aberta durante 30 anos. Chega lá, recebe a primeira aposentadoria lá, né? Toda alegre e tal. Aí morre. E não tem cláusula de pensionamento. Para quem que vai ficar aquele dinheiro que você guardou 30 anos? Para o fundo. O fundo previdenciário. Se a pessoa tivesse se orientado bem, ela não ia fazer essa bobagem, né? Porque enquanto você não é assistido e morre, o dinheiro vai para os seus herdeiros. Então, assim, o planejamento, hoje eu consigo pegar, por exemplo, você, e falar assim, qual que é a projeção para eu me aposentar? Bem, consigo perfeitamente fazer isso, através dos cálculos que a gente vai fazendo. Vai fazendo projeção. Eu consigo pegar, às vezes eu faço 3 hipóteses para a pessoa. Se você não quiser aposentar lá, quiser aposentar mais que você, por exemplo, pode aposentar mais cedo, não vai precisar chegar aos 65 por causa da regra de transição, você isso, você aquilo, você compensa, você ir até lá, compensa passar um pouquinho, tudo dentro de cálculos da lógica matemática prevista na lei. E do ponto de vista da pessoa jurídica com relação às contribuições previdenciárias que ela suporta, Felipe, a gente pode pensar também num planejamento previdenciário para ela, como a gente pode pensar no planejamento tributário? Pode sim. Pode, porque às vezes a empresa está pagando contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Nós temos as verbas remuneratórias, as verbas indenizatórias. Nós temos formas de pagamento sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária. E a empresa paga. Né? Ela precisa fazer isso aí. Por exemplo, a CLT, eu falei aqui do problema da participação dos lucros, né? Que virou um problema. A lei 10.101 ela é muito complexa. Dificilmente a empresa consegue cumprir aquilo. Mas a CLT criou, e já está também na lei 8.212, que não há contribuição previdenciária sobre prêmios. Nós podemos, em vez de fazer uma PLR e correr um risco, fazer um programa de premiação. E ao fazer esse programa de premiação, certinho, acertado, bonitinho, com os empregados, etc., eu não vou ter nenhuma contribuição previdenciária sobre isso. Ou seja, eu dou um ganho, obviamente eu tenho um retorno sobre isso e não vou ter contribuição previdenciária. Outra coisa importante que as empresas têm que fazer e não fazem, também está relacionada ao FAP, é a gestão de afastamento.
A gestão de afastamento de acidente de trabalho. Tem uma empresa que a gente dá uma consultoria, toda vez que tem um afastamento do acidente de trabalho, a gente faz uma análise criteriosa. Opa, isso aqui não foi acidente de trabalho. Isso aqui não foi. Porque a perícia ele faz uma relação do CID, que é a classificação da doença, com o CNAE, que é a classificação da atividade da empresa. Deu isso, pá, põe acidente de trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um funcionário lá teve um problema sério na coluna. Deu lá acidente de trabalho. Quando nós vamos ver, ele trouxe um atestado dizendo que ele estava como passageiro no ônibus. Mas o perito olhou o quê? O CID, esse problema da coluna aqui. Esse KNAI relacionou acidente de trabalho. Pronto, mandou bala, quer nem saber. Problema da empresa. Aí esse cara olhou lá, olhou no departamento. Não, tá aqui, ó. Fizemos a defesa, foi desconstituído. Mas tem empresas que tem 20, 30 acidentes de trabalho lá e não colhou. E olha o outro custo, pagando fundo de garantia. Então, essa gestão na empresa é possível e necessária. Às vezes você faz até uma boa economia sem causar prejuízo ao seu empregado e sem praticar nenhum ato de sonegação fiscal. Simplesmente contribuindo aquilo que efetivamente você tem que contribuir. Tem que tomar muito cuidado. Tem alguns aventureiros no mercado que estão vendendo um produto desse aí, chega lá, apresenta uma conta de economia de R$1 milhão, vai lá no site da Receita, faz aquele perde-comp, né? A empresa paga 200 mil de honorário para o cara, não dá 2 anos, já vem um auto de infração. Como hoje eu vi numa aula aqui do professor Teodoro Agostinho, ele falando assim, a Receita te manda uma carta muito gentil, muito educada, chamada auto de infração. Gostei dessa expressão dele e vou adotá-la. Obviamente, estou dizendo a fonte, né? Para não falar que é plágio, né? Plágio agora está na moda, né? Então, Teodoro Agostinho usa essa expressão, a carta muito gentil da Receita, auto de infração. Então, é possível fazer e é necessário, e tem muitas empresas fazendo, sim. Como você colocou, o brasileiro parece que ele tem uma certa aversão à palavra planejamento. Muito. Seja o planejamento tributário, previdenciário, seja um planejamento patrimonial. Ele espera a bomba estourar para daí ele procurar o advogado, porque ele acha que ele consegue resolver os problemas dele de outra forma e acha que isso, inclusive, é uma forma mais barata. E quando a gente vai verificar, você tocou num tema agora, o valor das penalidades pelas autuações previdenciárias são brutais, não? Muito elevado. Todas as tributárias são elevadas, né? E se você tiver entender que é má-fé, a sua multa é 150%, né? Então, tem que ter o cuidado, não é achar ir para o oba-oba. Igual, por exemplo, um outro equívoco que se faz é sonegar a contribuição previdenciária e alguns deixam de recolher aquela contribuição que foi retida. Ó, gente, isso é crime. É crime. E não tem parcelamento sobre aquilo que foi que você descontou. Então, quer dizer, as empresas têm que ter esse cuidado, né? Fez a retenção, faz o repasso, vai dever outra coisa que não vai te enrolar, né? Até porque recentemente aí os tribunais viram, né, que sobre o ICMS uma decisão foi específica, né? Se você repassou por custo, não pagou, vai ter que é crime, da cadeia. E o advogado criminalista, né, Flávio, é mais caro que a gente. Né? Com certeza. Com certeza. Eu tive um cliente, até uma rede de restaurantes grande em Belo Horizonte, que nos procurou num primeiro momento para uma assessoria
nós explicamos para eles que eles estavam para ser autuados e exatamente eles falaram, não, eu não vou pagar o planejamento porque eu não vou fazer como vocês estão sugerindo, eu prefiro fazer do jeito que eu faço, porque eu faço há 10 anos desse jeito e nunca deu problema. Só no Brasil que eu brinco, né, que existe direito adquirido a fazer a coisa errada. O sujeito acha que nunca deu problema. Bom, então ele tem o direito adquirido a continuar errado. E resultado, né, a bomba estourou e volta o sujeito com auto de infração e um inquérito na Polícia Federal, consequentemente. Aí tem que correr para arrumar o dinheiro para pagar aquilo, para não ser preso, né? Que está acontecendo muito. A Receita tem estourado uns inquéritos lá na Polícia Federal. Aquele negócio que delegado não cobra dívida, né? Engano. É o direito penal cobrador. Direito penal cobrador, Só que botou lá na Federal, o cara falou, ó, tá aqui, ó, e aí? Tô com essa bomba. Não, eu vou pagar. Então tá bom, paga que, né? Você não vai para frente. Mas virou. A Polícia Federal virou. E vai virar agora mais ainda com essa quantidade de auxílio aí recebido aí na base do estelionato aí. Muita gente vai correr para pagar para ver se fica livre. Felipe, o Instagram já está acendendo a minha luzinha amarela. A gente já tem que caminhar para o nosso encerramento. Mais uma vez, te agradecer por você ter doado parte do seu tempo para a gente poder ter esse dedinho de prosa aqui, conversar com todo mundo que participou, que assistiu, que comentou. Eu queria deixar exatamente esse nosso último minuto para você. Olha, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, o prazer todo meu. É muito importante isso. E eu gosto de dizer o seguinte, o direito previdenciário, gente, ele é muito mais amplo do que pedir um benefício ou outro. Tem muitas coisas. O direito previdenciário empresarial, que nós comentamos aqui, tem a questão dos benefícios. Nós temos muita coisa para ser trabalhada. Agora, o que eu peço a quem está nos ouvindo, defendam a Previdência Pública, defendam os regimes de previdência, defendam o SUS, defendam os programas de assistência social. Isso é a coisa mais bonita que tem na nossa Constituição, e a gente sempre vai ver que alguém vai se valer lá de algum desses benefícios aí. Tá? Muito obrigado, Flávio, muito obrigado a todos. E um grande abraço. E você sabe que você conta comigo sempre, e eu sei que eu conto com você também. Né? Exatamente, é recíproco, meu amigo. Felipe, uma excelente noite. A todo mundo que participou também, um grande abraço. Semana que vem a gente continua com o nosso programa de lives. Sintam-se convidados para participar. Um abração para todo mundo, uma excelente noite mais uma vez. Tchauzinho, gente. Tchau, Felipe. Tchau, Um grande abraço. Outro. Um abraço aí. Abraço para a Juliana e para a Nenenzinha lá.